Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Viktor and Frankl, Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, parte E. Fome. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que, entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de um modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa que começam a falar é comida. Imediatamente, alguém começará por perguntar ao colega que trabalha em seu lado na vala qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro futuramente, depois de libertos e de volta em casa. Esse assunto fascina-os tanto que não consegue largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão na vala da chegada do guarda. Eu pessoalmente sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva sobre comida. No campo costumava-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias, muito intensas e carregadas de sentimento, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podia ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou mel artificial, ou uma colher de geleia, etc., alternando a cada dia. Em termos de calorias, essa alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico. A exposição a temperaturas abaixo de zero, com agasalhos extremamente precários. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura do tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente, podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora, o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez. Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseado nos quais se podia prever uma boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Esse não vai muito longe, ou esse vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro. À noite, quando matávamos os piolhos antes de nos deitar, víamos nosso corpo nu, a qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana, uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido, uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso,
é de entender que justamente os melhores entre nós superassem ansiosamente pelo tempo em que pudesse alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente. Não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna para um ser humano de não se conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isso dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos da força de vontade que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar na vala, empunhando a picareta e ficar sempre atento à espera da sirene indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia, com a distribuição da merenda. Na época em que ainda havia merenda, ficávamos perguntando repetidamente as horas ao capataz, caso não fosse pessoa intratável ou mesmo as passantes civis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa. Com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio, quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nessa manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de se comer aos poucos, ao longo do dia, a minguada ração de pão que, nos últimos tempos, era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se comer tudo de uma vez, assim que recebia. Isso teria duas vantagens. Desse modo, matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo, e em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração.